Glória a Deus. Queridos, se coloque de pé mais uma vez. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens. Hoje nós vamos começar os Sentados para Ouvir. Quantos daqui querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Isso é uma palavra para o teu coração. E nós vamos estar falando, irmãos, sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos começar pela igreja de Éfeso. Amém? Amém. Apocalipse capítulo de número 2, o verso de número 1. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E você pode dizer amém? Amém. Podeis tomar o seu assento. Sente, mas não deixe de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Queridos, eu gostaria da sua atenção, redobre a sua atenção nesse momento, ter uma palavra rápida e objetiva para o teu coração. Queridos, todas as vezes que nós vamos ler o livro do Apocalipse, geralmente ninguém gosta de ler o livro do Apocalipse, porque muitos tratam este livro do Apocalipse como se fosse um livro do mistério. Então ninguém quer saber de mistério. E muitas das vezes tem pessoas que nunca leu sequer um versículo do Apocalipse. Só que o livro do Apocalipse, ele não começa com a palavra mistério. O livro do Apocalipse, ele começa com a palavra revelação. Então o livro do Apocalipse não é um livro de mistério. O livro do Apocalipse é um livro da revelação. Aleluia. E a Bíblia vai dizer: revelação do Senhor Jesus Cristo, o qual Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que devem acontecer, as coisas pelo seu anjo que as enviou, e a notificou o seu servo João. Então, esse João aqui, irmãos, não é João Batista. Esse João aqui é
o amigo íntimo de Jesus. Jesus, quando permeou essa terra, ele tinha 3 amigos: Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu. Esse João era o amigo que reclinava os seus ouvidos para ouvir o coração do mestre. Esse João aqui, irmãos, ele foi um dos únicos discípulos que teve morte natural. Porque Pedro, ele morreu de cabeça para baixo. Porque, segundo a história, por que Pedro morreu de cabeça para baixo? Segundo a história, eles queriam crucificar Pedro da mesma maneira que iriam crucificar Jesus. Mas Pedro grita com aquele povo e diz assim: crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual meu Jesus. Deus. Então, irmãos, o único discípulo que teve, um dos únicos discípulos que teve morte natural é João. Tanto é que uma certa feita, Pedro, ele pergunta para Jesus: Jesus, e esse aí, qual é o fim dele? Que era João, o discípulo do amor. Jesus olhou e falou assim para Pedro: Pedro, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, que te importa a ti, Pedro? Deus. Hoje tu és novo, mas um dia você vai ficar velho e vão te cingir, Pedro. Então Pedro não discerniu essa fala de Jesus, mas Jesus estava dizendo para Pedro que João iria ficar vivo até que ele viesse. E João, já com uma certa idade, ele é exilado na ilha de Patmos. E é interessante, irmãos, que João, ele não foi para a ilha de Patmos, que era uma prisão, porque ele roubou. Ele não foi para a ilha de Patmos, que era uma prisão, porque ele matou. João não foi para a ilha de Patmos porque ele fez alguma coisa errada ou defraudou alguém. A Bíblia vai dizer que em Apocalipse capítulo 1, verso 9, João vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus, estava exilado na ilha chamada Patmos. Por que, João, você estava preso na ilha chamada Patmos? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. Essas eram as 2 causas que acusaram João: por causa da palavra, por ele pregar a palavra de Deus, e por causa do testemunho de Jesus Cristo. E aí, irmãos, quando nós vamos já entrar na palavra, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 2, verso 1, a Bíblia vai dizer: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Aí quando você lê esse versículo dizendo: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, logo vem uma pergunta na sua mente: será que esse anjo tem asa? Deus. Porque existe anjos que têm asa e existe anjos que não têm asas. Existe anjo, exemplo, os serafins, eles têm 6 asas. Quando nós falamos sobre os serafins, nós vemos lá em Isaías 6 que os serafins, eles ficam acima do trono de Deus. E os serafins, a Bíblia vai dizer que eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o seu rosto, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles voavam. Com duas asas eles cobrem o seu rosto, com 2 asas eles cobrem os pés, e com 2 asas eles voam. Então os serafins, ele tem 6 asas. Os querubins, quem são os querubins? Os querubins é aqueles que ficam no trono, debaixo do trono de Deus. Os querubins são aqueles que têm 4 faces, como diz Ezequiel. Os querubins, eles ficam debaixo do trono de Deus. Aleluia.
e ele tem 4 faces: face de homem, face de leão, face de boi e face de águia. Essas 4 faces referem aos querubins. Aleluia. E quem era o querubim mais conhecido da Bíblia Sagrada? O querubim mais conhecido da Bíblia Sagrada era exatamente Lúcifer. Por que Lúcifer? Porque Lúcifer, ele ficava entre as pedras afogueadas que fica debaixo do trono de Deus. E quando Lúcifer, ele olha para o trono de Deus, e ele vê no final do trono de Deus os querubins, os serafins adorando ao Senhor, Lúcifer, ele desejou no seu coração e diz assim: eu vou subir ao céu e vou fazer o meu trono acima das estrelas de Deus. E as estrelas de Deus aqui refere-se aos anjos, que são os serafins. Então, irmãos, existem anjos que têm asas, mas existem anjos que não têm asas. Aleluia. Que aparecem como homem. A Bíblia vai dizer que aparecem 3 homens a Abraão, e aqueles 3 homens eram anjos de Deus. A Bíblia vai falar que aparece um homem a Jacó, e aquele homem era também um anjo, o anjo do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala também, irmãos, que parece o anjo a Gideão, e aquele anjo não tinha asa, e era o anjo do Senhor. E aqui, quando você começa a ler, você fala assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Que anjo que é esse? É só você, a Bíblia, ela explica a Bíblia. Para você entender a Bíblia, você vai ver aqui no verso 1 que diz assim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda nos 7 castiçais. Aí você fica a perguntar: o que é esse anjo? O que é essas 7 estrelas? E quem são esses 7 castiçais? É só você ler a Bíblia. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso de número 20. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, verso de número 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Ou seja, as 7 estrelas refere-se aos anjos, que simboliza o pastor de cada igreja. O pastor de cada igreja simboliza o anjo da igreja. Então o anjo, quando a Bíblia fala o anjo da igreja de Éfeso, está falando sobre o pastor da igreja de Éfeso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está mandando João escrever ao pastor da igreja de Éfeso. E os 7 castiçais representam as 7 igrejas de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cada igreja é um castiçal. E é interessante, irmãos, que a igreja de Éfeso era uma cidade muito idólatra. Éfeso era uma cidade muito idólatra. Porque Éfeso, a maioria dos habitantes de Éfeso, eles adoravam a deusa Diana. E o povo, quando Paulo chega ali, era idólatra. E Paulo chega pregando o evangelho, irmãos. E ele faz com que a igreja de Éfeso se converte ao Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, essa igreja, ela começa a crescer. E a Bíblia vai dizer que um dos pastores da igreja de Éfeso era Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 3. Olha o que a Bíblia vai dizer. 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 3. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Aleluia. Glória a Deus. Paulo falando para Timóteo: como te roguei
quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Então, um dos pastores da igreja de Éfeso era o jovem Timóteo. Aleluia. O jovem Timóteo, Paulo colocou ele ali na igreja para ele combater as fábulas, para ele combater as heresias. E ele diz assim: Timóteo, enquanto você ficar pastoreando a igreja de Éfeso, você não vai deixar que ninguém ensine outro evangelho. Glória ao Pai, aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. Deus, aleluia. E também, irmãos, Sim, seja louvado. a Bíblia vai falar a respeito de outro pastor que ficou na cidade de Éfeso, que era Tíquico. Aleluia. Efésios capítulo de número 6, verso de número 21. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, Aleluia. o qual vos envieis para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console o vosso coração. Aleluia, Deus. Então Paulo está dizendo que não somente Paulo ele envia Timóteo para pastorear um tempo aquela igreja, e depois Paulo envia Tíquico para anunciar e ensinar a igreja tudo aquilo que ele tinha aprendido com o apóstolo Paulo. E é interessante, irmãos, que o nome Éfeso significa desejado. O nome Éfeso significa desejado. E quando nós começamos a ler o conteúdo dessa carta para a igreja de Éfeso, Glória a Deus. nós podemos compreender como que era essa igreja, como que eram os crentes da igreja de Éfeso. Jesus ele começa elogiando a igreja de Éfeso, e ele olha para eles e diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Aleluia. Oh, Deus vivo. O Cristo ressuscitado elogia o trabalho da igreja de Éfeso. Aleluia. Aleluia. O trabalho da igreja de Éfeso. Eles trabalhavam para o Senhor Jesus. Aleluia. Ah, meus irmãos, como que nós podemos orar para o Senhor enviar nessa última hora homens e mulheres que trabalhem para o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Nós estamos precisando de pessoas voluntárias que trabalhem para o Senhor Jesus e que façam um trabalho tão bem feito que Jesus, o próprio Jesus, pode olhar e elogiar e dizer: eu conheço as tuas obras, eu sei do seu trabalho, eu sei do teu labor, eu sei do teu esforço, eu sei que tudo que você faz não é para a sua glória, mas é para a minha glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver muita gente que trabalhou. A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 16, versículo de número 12, olha o que a palavra vai dizer. Romanos 16, versículo 12: saudai a Trifena e a Trifosa, meu Deus, que nome, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, o qual também trabalhou muito no Senhor. Oh, Deus vivo. Paulo, ele estava direcionando a saudação a essas três irmãs que trabalhavam para o Senhor. Aleluia. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele não se orgulhava de nada. Por que Paulo não se orgulhava? Porque ele diz assim: eu não posso me orgulhar
porque eu persegui a igreja do Senhor. Não tem como eu me orgulhar. E o apóstolo Paulo, segundo a minha opinião, irmãos, segundo a minha opinião, depois de Jesus Cristo, o homem mais influenciador, o homem mais que foi usado por Deus, é Paulo. Paulo escreve 13 epístolas, e alguns ainda apontam para ele a carta aos Hebreus. Se fosse a carta aos Hebreus escrita por ele também, seria 14 epístolas. Então seria mais da metade do Novo Testamento, porque o Novo Testamento contém 27 livros. Se Paulo escreveu Hebreus, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. E Paulo não se orgulhava disso. Paulo chega a dizer que ele considerava todo o conhecimento dele como se fosse um esterco. Paulo diz assim, que quando ele ia ter com os irmãos, ele não foi com palavra de sabedoria humana, mas ele foi de demonstração de espírito e de poder. Meu Deus, aleluia. E quando Paulo vai falar sobre trabalho, se tinha uma coisa aqui que Paulo se orgulhava, era isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Aleluia. Paulo não se orgulhava pelo tanto de epístola que ele tinha escrevido. Paulo não se orgulhava pelas 3 viagens missionárias que ele viajou pregando o evangelho. Mas uma coisa Paulo se orgulhava: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não foi vã para comigo, antes trabalhei muito mais. Paulo chegou por último. Paulo foi chamado por último, depois de Pedro, depois de Tiago, depois de João. E ele diz assim: mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Aleluia. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Jesus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Gálatas capítulo 4, versículo de número 11. Paulo adverte os crentes de Gálatas. Paulo adverte o crente: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Olha a preocupação de Paulo. Paulo trabalhou muito para que a igreja, os irmãos da Galácia, ficassem de pé. Paulo orou, Paulo aconselhou, Paulo leu a Bíblia, Paulo ensinou. Mas Paulo estava dizendo assim: eu tenho medo, eu receio que haja eu trabalhado em vão para convosco. Meu Deus. Paulo trabalhou para que aquela igreja ficasse de pé, mas ele tinha medo que os crentes da igreja da Galácia voltassem para trás e esquecessem de tudo aquilo que aprendeu. Irmãos, quantas pessoas aprenderam o caminho certo, sabe o que é certo, sabe fazer o certo, mas muitas das vezes nós, como pastores de igreja, muitas das vezes ficamos frustrados porque lutamos, investimos, ensinamos, e muitas das vezes a ovelha não deixa a palavra de Deus enraizar no seu coração. E Paulo está dizendo: eu receio que eu tenha trabalhado tanto, eu tenho orado tanto, eu tenho ensinado tanto, e o meu trabalho tenha sido em vão. Não por causa de Paulo, porque Paulo fez a parte dele, mas por causa de muitos crentes que não deixam a palavra de Deus, não colocam a palavra de Deus em prática. Verdade, aleluia. Então, em primeiro lugar, que nós devemos destacar na igreja de Éfeso é o trabalho. E olha aqui, que a Bíblia diz aqui no mesmo texto, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 3: sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Oh glória! Olha como que era a igreja de Éfeso, irmãos. Eles trabalhavam pelo nome de Jesus e não cansavam. Eles não trabalhavam pelo nome deles, eles trabalhavam pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Não cansavam de trabalhar Glória pelo nome de Jesus. Glória a Jesus. Oh glória! Aleluia, Deus.
Em segundo lugar, o Cristo ressuscitado elogia a paciência da igreja dos irmãos de Éfeso. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, e que não pode sofrer os maus, puseste a prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, tu os achaste achaste mentiroso e sofreste, e tens paciência. Glória a Deus. Louvado. Essa paciência aqui, irmão, no original, significa a coragem que aceita o sofrimento e as dificuldades, a luta e a derrota, inclusive, mas é capaz de sair sempre vitorioso. Aleluia. A igreja de Éfeso, ela tinha paciência, passava por altos e baixos, até mesmo sofria derrota, mas em Cristo ela sempre saía vitoriosa. Meu Deus, aleluia, que maravilha. Oh, glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso de número 3. Irmãos, tem muita gente que fala assim: Deus, dai-me paciência, Senhor. Dai-me paciência. A partir de hoje você vai orar. Aí você passa por tribulação. Você não sabe por que você está passando por tribulação. Você tem que pedir para Deus sabedoria, não paciência. Verdade, aleluia. Se você quer paciência, olha aí o que vai para a tua vida. Deus, dai-me paciência, Senhor. E ora ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 5, verso 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Aleluia, Jesus. Você orar a Deus pedindo paciência, Deus vai mandar tribulação. Aleluia, glória a Deus. Deus vai mandar tribulação para você se tornar um crente paciente. Como você vai saber se você tem paciência se você não passa por tribulação? Aquele dia tribulado, aquele dia que você não queria ter acordado, aleluia, Jesus. Aquele dia que você queria ter ficado dormindo em casa o dia inteiro, tudo dando errado, é Deus te dando paciência. Meu Pai amado, olha o que a Bíblia está dizendo: vocês sofreram, mas vocês obtiveram paciência. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Cristo elogia porque eles puseram à prova os maus e demonstraram a sua mentira. Glória a Deus. Então, irmãos, os crentes de Éfeso, eles eram instruídos pela palavra a ponto de desmascarar os mentirosos, a ponto de desmascarar aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. E eles conseguiam ter discernimento do Espírito para saber o que é e o que não é. Verdade, aleluia. Oh, glória a Deus. Tremendo, meu Deus. É o que Jesus ensina, irmãos, em Mateus 7, verso 15. Glória a Deus. Culto de ensino tem que ter paciência, irmão. Para você aprender tem que ter paciência. Aleluia. Eu sei que você está cansado como eu acordei 4:30 da manhã. Eu estou cansado. Saí 5:30 da tarde, estou aqui para a glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Glória a Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Como que eu vou conhecer? Camarada diz que prega, mas é um lobo. Como que eu vou conhecer? Pelo fruto os conhecereis. É Deus. Porventura colhe uva do espinheiro ou figo dos abrolhos? Irmão, a primeira vez que a Bíblia fala sobre espinho e abrolhos é lá em Gênesis capítulo 3, 19. Foi quando o homem pecou, quando o pecado entrou no mundo. A Bíblia vai dizer: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e do pó se tornará. Verso 18: espinho e carne, espinho e abrolhos, também a terra produzirá. A terra não produzia espinho,
a terra não produzia abrolhos. Mas quando o pecado entrou, a terra começou a produzir espinho e abrolho. Então, se você quer descobrir se o camarada é uma ovelha ou é um lobo, você olha os frutos dele. Se ele vive uma vida de pecado, se ele vive uma vida de mentira, se ele vive uma vida de prostituição, se ele vive uma vida que não condiz com aquilo que ele fala, ele é um lobo sem medo de errar. Pastor, mas ele prega, e daí? Pastor, mas ele profetiza, e acontece. E daí? A Bíblia vai dizer assim, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos. Glória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos. Pois é, profeta, hein? Profeta, em meu nome profetizou, em meu nome expulsou demônio. Olha, em meu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilha. Deus amado. Sabe o que é maravilha, irmão? É a pessoa ser surda e o homem orar e a pessoa ouvir. Glória a Deus. Sabe o que é a pessoa ter maravilha? A pessoa está andando com muitas das vezes um andador lá, cadeira de roda, e a pessoa fala: levanta e anda. Aleluia. Ah, mas ele é vaso, hein? Mas se viver uma vida de pecado, irmão, Jesus vai dizer abertamente para ele. Aleluia. Olha o que Jesus vai dizer abertamente para ele. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem misericórdia, meu Deus. Dá-nos graça, dá-nos Senhor. Irmão, o que tem de gente preocupada com o título, o que tem de gente preocupada com tantas coisas, mas irmão, título não leva para o céu. O que adianta eu ter um título de pastor, pregar a minha vida inteira, e quando terminar os meus dias na face da terra, eu ir morar no inferno? Tem misericórdia. O que adiantou eu pregar? O que adiantou eu profetizar? O que adiantou eu curar muita gente, se naquele último dia o meu nome não estiver escrito no livro? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais e que nós venhamos ter discernimento. Aleluia, Jesus. A igreja de Jesus, ela precisa orar para isso, porque a igreja de Jesus ora: ai Senhor, como eu queria ter o dom da palavra da sabedoria, como que eu queria ter o dom da palavra do conhecimento. Tem gente que ora por os 9 dons, 8 dons, mas esquece do 9º dom, que é o dom do discernimento. Aleluia. O dom do discernimento, você vai saber se é de Deus e se não é. Verdade, aleluia. Pelo dom do discernimento, você vai saber se é profeta ou se é mentiroso. Pelo dom do discernimento, você vai saber se aquela pessoa realmente condiz com aquilo que ela está falando. Meu Pai amado. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, essa igreja, para nós caminharmos para o final, essa igreja tinha muitas qualidades. Olha as qualidades que essa igreja tinha. Mas, com o decorrer dos anos, com o passar da caminhada, algo deu errado. Algo aconteceu, porque Jesus olhou para ele no meio da mensagem. Era só elogio, irmão. Trabalhaste pelo meu nome, não alcançaste. Você tem dom do discernimento, sabe o que é verdadeiro, sabe o que é falso. Vocês têm muita qualidade. Aí Jesus começa: tenho porém contra ti. Oh, meu Deus. Tenho porém contra ti, Glória a Jesus. que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia. Irmãos, essa palavra primeiro amor, ela pode ter 2 significados. Primeiro, pode significar
desaparecido o entusiasmo. O que é entusiasmo? Eu vou exemplificar. Uma vez um pastor contou uma história, eu achei muito interessante essa história. Uma história de vida, na verdade. Ele conheceu uma irmã, e uma irmã pegou e falou assim: pastor, eu sou casada há 50 anos e eu não amo meu marido. Falou: irmã, pelo amor de Deus, 50 anos casado, por que tu casou, irmã? Não soube escolher? Ela diz: não, pastor, que naquela época não era nós que escolhia. Jesus. Era minha mãe e meu pai que escolhia. E eu lembro que ela diz: hoje o teu noivo vai chegar. Eu fui lá para a estação do trem, pastor, e cheguei lá com entusiasmo de encontrar o meu noivo, com aquela alegria toda. Quando o trem parou, desceu outro trem. E para não contrariar minha mãe, para não contrariar meu pai, eu casei com ele, dei lindos filhos para ele, mas não amo ele. Irmãos, a gente vive essa história, mas você sabe que muitas das vezes tem muita gente que não tem mais o amor por Jesus. Está casado com Jesus, é noiva do Cordeiro, tem uma aliança com Cristo, mas já não ama mais Jesus, perdeu o entusiasmo pelas coisas de Deus. Antigamente, quando falava de ir para o culto, a pessoa se armava e já colocava aqueles hinos, começava a ouvir os hinos, ouvindo, e dizia: não vejo a hora de chegar no culto. Qual vai ser a palavra? Glória a Deus. Qual será o louvor que vai cantar lá hoje? Qual será a mensagem que o pastor vai pregar? Aleluia. Quem vai pregar hoje? Eu quero ouvir Deus falar comigo. Será que Deus vai usar a irmã do círculo de oração para falar comigo? Então as pessoas vinham para a igreja com expectativa de ouvir Deus falar, vinham para a igreja com expectativa, com entusiasmo, dizendo: eu não vejo a hora que chega o culto. Estava trabalhando, mas o coração palpitando, dizendo: eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Ele, e eu quero encontrar com Ele na casa dele. Mas com o passar dos anos, irmãos, o que tem de crente, irmãos, nos nossos dias, que não tem mais, como diz o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos vivendo uma época de igrejas, de seus pastores que estão virando desigrejado, mas não é porque se decepcionou com a igreja, não, é porque não suporta mais vir para a casa de Deus, não suporta mais ouvir a palavra de Deus e viram desigrejado. E falam: eu não tenho compromisso com a igreja, mas eu tenho compromisso com Jesus. Irmãos, e você pode ver, os piores cristãos da atualidade é igual os piores cristãos da igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto tinha 4 grupos de crentes. Um dizia: eu sou de Apolo. Quando Apolo prega, eu gosto dele pregando. Outros diziam: eu sou de Paulo. Quando Paulo prega, eu gosto. Outros diziam assim: eu sou de Pedro. Quando Pedro prega, com aquela toadinha dele, com aquela simplicidade, eu amo ouvir ele pregar. Eu só vou no culto o dia que Pedro prega. Outros diziam: eu só vou no culto o dia que Paulo prega. Outros diziam: eu só vou no culto o dia que Apolo prega. Deus tem misericórdia. Aí Paulo diz assim: peraí, Jesus está dividido? Oh, Jesus querido. Foi Paulo que morreu na cruz do Calvário para salvar vocês? Foi Pedro que morreu na cruz do Calvário para salvar vocês? Foi Apolo que morreu na cruz do Calvário? Cristo não está dividido. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus, Cristo. E os piores da igreja de Corinto eram aqueles que diziam: eu sou de Jesus, não sou de nenhum dos 3. Eu sou de Jesus. Mas na verdade eles estavam divididos e não era de ninguém. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 2, verso 2. Vamos caminhando para o final da mensagem. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguia no deserto, numa terra que não se semeava. Irmãos, olha aqui para mim. Jeremias está falando para Jerusalém, e isso aponta para a igreja de Jesus. Como se fosse o próprio Deus dizendo para Jerusalém: que saudade que eu tinha quando nós éramos noivos. Aleluia. Quando você me seguia no deserto, numa terra que não produzia nada. Irmãos, nós precisamos voltar a seguir Jesus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. Verdade, meu Deus. Não podemos servir Jesus por base de troca, por base de interesse ou por base de barganha. Devemos seguir Jesus porque Ele é o amor da nossa vida. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora, para o desfecho da mensagem, os 3 passos de volta que a igreja de Éfeso deu foi: primeiro, lembra-te. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Lembra-te. Jesus não está falando de alguém que não frequentava mais a igreja. Jesus não está falando de alguém que nunca conheceu o Evangelho. Jesus está falando diretamente para a igreja dele, a igreja de Éfeso. E ele está dizendo: lembra-te. Aleluia. Lembra-te. Aleluia. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aleluia. Olha quem tu eras e olha quem você é hoje. Verdade. Você está na minha casa, você me serve, você toma ceia, mas lembra-te, pois, da onde caíste. Eles não estavam no mundo. Aleluia. Aleluia, mas a mente deles já não estava mais em Cristo. Eles não estavam mais focados na palavra de Deus, e Deus estava dizendo para eles: lembra-te, pois, da onde caíste. Meu Deus. Não era para uma igreja, para o pecador essa mensagem, é para a igreja do Deus vivo. Lembra-te, puxa na memória quem você era e quem você é hoje. Quando você ia para o monte, você levantava de madrugada, buscava minha face, e hoje você não ora mais. Lembra-te dos momentos de comunhão, lembra-te do primeiro amor, lembra-te de coisas boas que vivemos juntos, lembra-te. Oh, aleluia. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. 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 Oh, glória a Deus. Não é para pecador, não, irmão. Não é mensagem para eles aceitar Jesus, não. Jesus está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Arrepende. Aleluia. Oh, glória a Deus. Arrepender, irmão, é eu estar indo para trás e eu começar falando: não, meu lugar não é aqui não, eu tenho que ir para frente. Arrepender é eu estar indo para a esquerda e Jesus tocar no meu coração e dizer: não, meu lugar não é para cá, meu lugar é para a direita. Arrepender é mudança de vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer, segundo a Crônicas capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, aleluia, não é um povo lá fora, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia.
na simplicidade. Oh glória, na simplicidade, irmão. Deus ainda opera na simplicidade. Oh glória, aquelas primeiras obras que a gente tinha, aqueles costumes tão simples que a gente tinha, mas com o decorrer dos anos a gente perdeu. Aleluia. Quando nós colocávamos o pé na igreja, a primeira coisa que nós fazíamos é dobrar os nossos joelhinhos e falar primeiro com Deus, falar primeiro com Jesus. Hoje nós falamos com todo mundo da igreja, cumprimentamos todo mundo da igreja, mas não falamos com quem é especial, com quem a gente veio se encontrar nesta noite. Oh glória! Se você veio encontrar com Ele, Ele também veio se encontrar com você, e Ele está dizendo: volta ao primeiro amor, pratica as primeiras obras. Aleluia. Oh glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu lembro do pastor Wellington, o presbítero Anderson. Ele foi o homem que me ensinou a dar os primeiros passos na fé. Quantas vezes o pastor Wellington me ligava? Ele não era pastor ainda não. Ele me ligava no final do dia para perguntar: Eliel, quantos minutos você orou hoje? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E eu falava empolgado: eu orei 1 hora, eu orei 2 horas, eu orei tanto, irmão. E muitas das vezes a gente perde essa simplicidade. Muitas das vezes a gente tem tempo para todo mundo, para todas as pessoas, mas não temos mais tempo para Deus. E se essa pergunta viesse para nós hoje: Aleluia. quanto tempo você orou hoje? Quantos minutos você gastou lendo a palavra de Deus hoje? Jesus. Os nossos cultos não precisavam de culto de revelação, não. No meio do culto Jesus revelava. Oh, glória a Deus, e curava na mesma hora. Oh, que saudade! Jesus está chamando a sua igreja de volta. Meu Deus. Essa carta para a igreja de Éfeso, eu quero dizer aos irmãos que a igreja de Éfeso não existe mais. A igreja de Éfeso é nós. Aleluia. Somos nós. Meu Jesus. Aleluia. Compaixão.